Bom, vamos agora aprender um outro comando na manutenção ou para a manutenção das tabelas. Vamos lá, que é o comando delete. Então, o delete e o update são comandos que devem ser utilizados com um cuidado tremendo. E a gente vai entender o porquê disso. Então, voltando aqui. Então, se eu pegar a minha tabela, né, se eu consultar aqui a minha tabela de professores, eu tenho esses registros gravados. E aí a gente viu que tem um registro duplicado ali. Né? A Cláudia é um registro duplicado, eu não preciso ter essa informação duas vezes. Então, como é que eu faço para excluir uma informação? Eu uso o comando delete. Muito simples. Delete from e o nome da tabela. Tabela para professores. Pronto. Então, eu vou fazer uma exclusão, né, de onde? Da tabela professores. Simples assim. Delete professores. Erro de sintaxe. Delete from. Deixa eu ver se o delete pede asterisco, mas eu não me lembro de ele pedir asterisco. Deixa eu ver na documentação aqui. Do comando delete. Aqui, ó. Então, o delete count, delete from films, certinho, escrevi de forma correta. Delete from e o nome da tabela. Então, vamos ver aqui o que ele diz que eu fiz errado. Professores, sintaxe, erro perto de professores. Agora ele fez. Não me perguntem por que funcionou se eu não mexi em nada. Mas vamos lá. Ele excluiu, ele diz aqui, ó, exclui 4. Assim, excluiu 4? Então vamos fazer uma consulta para ver o que é que aconteceu. Professores. Vou selecionar apenas o select. E olha aqui, ó. Limpou a minha tabela. Então, o que acontece? Esse é o cuidado que a gente tem que ter com o comando delete, e todo o cuidado que eu falar sobre o delete, vocês aplicam também ao comando update, quando a gente aprender o update, e todo o cuidado que eu falar com o comando update, vocês também levam em consideração para o comando delete. Quando eu falei para ele apagar da tabela professores, ele simplesmente, sem hesitar, vai lá e limpa a tabela. Ou seja, se eu tivesse aqui 1 milhão de dados nessa tabela, eu iria passar vários finais de semana trabalhando para voltar esses dados, caso eu não tenha um backup dessas informações. Então, esse comando, se você utilizar ele do jeito que eu utilizei aqui, ele simplesmente zera a tabela. Não importa se tenha 1 ou 1 milhão de registros, ele apaga tudo. Então, não era isso que a gente queria. A gente queria apenas apagar a informação duplicada. Então, o que eu vou fazer? Por sorte, né, eu tenho aqui os inserts. Por isso que eu estava gravando, porque eu já sabia que nos exemplos a gente ia precisar. Eu vou inserir todos e a Cláudia eu vou inserir 2 vezes, né, para a gente mostrar como é que a gente apaga. Caso D. Isso é uma informação importante. Bom, coloquei os dados de novo. Vamos lá no select, asterisco from professores. E os dados estão lá. Prontinho. Agora a gente pode testar. Bom, se eu não posso usar o delete daquela forma, como eu devo usar o delete? Sempre
que eu for utilizar o delete, eu devo utilizá-lo com uma cláusula where. O que faz a cláusula where? A cláusula where serve para eu filtrar o que é que eu quero excluir. Então, aqui na frente, eu vou dizer para ele, ó, exclua apenas as informações que corresponderem a uma determinada expressão. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Vamos supor que eu queira excluir o Osmar. Então, muito simples. Então, exclua, né, da tabela professores, onde o nome, né, o campo nome, aqui, ó, seja igual a Osmar. E eu vou executar agora o delete. Ó, ele executou e deu um retorno aqui de 1. Ou seja, esse retorno, esse número aqui, é o número de registro que ele excluiu com o comando delete. Vamos confirmar para ver se ele excluiu. Vou selecionar o comando que eu quero executar. E ó, o Osmar sumiu. Então, ele conseguiu encontrar um registro, né, onde essa condição dava verdadeiro. E aí, ele simplesmente exclui o registro. Ele faz a busca em todos os registros da tabela. Ele não é, no caso aqui, né? Vamos lá. Deixa eu voltar o Osmar aqui para o nosso banco de dados. Vou selecionar, inserir aqui o Osmar, está inserido, vou dar um select. Ó, o Osmar está lá, só que agora ele foi como quarto registro. Isso não importa. Mas quando eu executo um delete, né, para ele saber em quem ele vai executar o comando baseado nessa cláusula, ele verifica registro a registro. Então ele faz assim, ó, o primeiro registro, o nome é Osmar? Não, então não devo excluir. O segundo registro, o nome é Osmar? Não, então não devo excluir. O terceiro registro, o nome é Osmar? Não, então não devo excluir. O quarto registro, o nome é Osmar? É, então ele vai lá e exclui esse registro. Então, às vezes a gente vê os comandos sendo executados de uma forma muito rápida no banco de dados, mas o único jeito do computador verificar essas informações, né, que tem uma cláusula de verificação, é fazer a verificação um por um, não tem mágica. O computador não consegue, igual a gente batendo o olho, a gente bate o olho e fala assim, ah, tá aqui. Não, ele não tem olho. Ele só consegue ver um registro de cada vez e fazendo esse teste. E aqueles registros que satisfaçam essa expressão e dê resposta verdadeira, ele executa o comando. É assim que funciona. Eu sugiro para quem está fazendo esse curso, caso não tenha experiência em programação, fazer o curso de lógica de programação, que vocês vão entender o raciocínio que o computador utiliza para fazer o processamento. Então, aquela ideia que está no curso de algoritmo é bem parecida à ideia que é utilizada aqui na execução dos comandos SQL. Vamos lá. Continuando aqui. Eu tenho, então, né, dá um select aqui, ó, 4 registros na minha tabela, e eu ainda continuo com a Cláudia aqui. Então, eu preciso excluir um registro Cláudia. Então, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui e vou dizer para ele, ó, exclua o Cláudia. Eu vou pedir para ele executar isso. Observa só o que ele vai fazer. Ele vem no primeiro e pergunta, o campo nome é igual a Cláudia? No caso aqui é Priscila, então aqui vai dar falso. Passo para o próximo. O campo nome é igual a Cláudia? Sim, é igual a Cláudia. Então, esse registro vai ser excluído todinho. Aí, você acha que ele para por aqui? Não. Ele só para quando ele chega no final da lista do banco de dados, não importa quantos registros tenha. Então, ele vai passar para o próximo registro e perguntar, esse registro, o campo, contém o nome Cláudia?
Sim, também. Então, esse também vai ser excluído. Então, nesse caso, eu vou excluir 2 registros. Quando ele vier aqui para o Smart, que é o último, ele pergunta o nome, né? O campo nome contém o conteúdo Cláudia? Não, contém o Smart, então esse registro continua. Mas observa que esses dois, né, baseado nessa lógica que foi colocada aqui, eles serão excluídos. Então, olha só. Vou excluir, vou testar. Ó, as 2 Cláudias sumiram. Então, o que acontece? Como eu deveria proceder? Né? Vou inserir de novo os 2 Cláudios. Inserir este. Inserir mais uma vez, 2 vezes. Tá. Fazer um select. Voltei lá com as Cláudias. Como eu deveria proceder para excluir apenas uma Cláudia? Tá. Então, isto é vamos chamar assim, um problema inicial. Existe uma forma da gente especificar, tá vendo essa numeração que está aqui, ó? Existe uma forma da gente usar essa numeração. Mas isso nem sempre foi possível e nem todo banco de dados permite que a gente use essa sequência. Geralmente a cláusula where utiliza apenas os dados dos campos. Então, qual seria a solução? A solução aqui é o seguinte: como as 2 Cláudias são idênticas, né? Elas têm o mesmo nome, elas dão a mesma disciplina, elas estão no mesmo período e possuem o mesmo telefone, ou seja, não tem como, tá certo? Eu apagar apenas um registro. Por quê? Porque eu não consigo montar aqui no where uma condição que satisfaça apenas um registro. Por quê? Porque os 2 são idênticos. Agora, vamos lá. Eu vou excluir as Cláudias. Ó, excluir as 2. E vou inserir a Cláudia de novo. E vou copiar aqui. E vou inserir uma outra Cláudia. Só que essa outra Cláudia tem um telefone diferente, ou seja, é uma outra pessoa, apesar de dar, né, lecionar matemática. Vamos lá. Observa. Agora eu tenho 2 Cláudias que lecionam matemática no período da tarde. Só que o telefone delas são diferentes. Agora eu tenho pelo menos uma informação que me sinaliza uma forma de eu identificar o registro que eu quero, que é o telefone. Então, se eu quiser excluir agora a Cláudia, que tem esse telefone, basta eu mudar a cláusula. Eu posso vir aqui e colocar, então, apague o registro cujo telefone seja igual 45745. Então, no caso aqui desses registros, apenas este registro contém essa informação neste campo. Então, o comando de exclusão vai fazer a exclusão apenas onde essa condição seja satisfeita, que é isso aqui. Então, vamos testar. Ó, delete 1. Apenas um registro. Então, o que aconteceu aqui? Sumiu a Cláudia, né, que tinha esses dados aqui. Ok? Então, esta é uma forma da gente poder selecionar e fazer a exclusão de dados, né, de acordo com um determinado critério, com um determinado filtro. Então, a gente usa a cláusula where. Por isso, sempre que a gente for utilizar delete, a gente deve utilizar a cláusula where. Porque se eu não utilizar o where e eu não tiver um backup da minha tabela, eu vou perder todas as informações. E ele não faz pergunta, tá certo? Perguntando assim, você tem certeza que você quer executar um delete from professores apenas?
Simplesmente ele vai e executa, limpa todos os dados. Então, essa é uma preocupação que eu queria deixar com vocês, né, que é uma informação importante que quem lida com banco de dados tem que ter em mente. Ok, que estou com 3 professores, eram apenas 3. Osmar, Priscila, Cláudia, eram apenas 3. Aqui Osmar está 2 vezes. A Priscila 2 vezes, a Cláudia 2 vezes, só com um telefone diferente, ok. Então, aqui vou escolher aqui para deixar esses comandos para a gente usar para o próximo comando que a gente vai aprender. Até a próxima aula.